Olá, você está no ar mais um Talk Up. A conversa vai ser com ele, que preza muito pela saúde financeira, pelo bem-estar do consumidor. Seja muito bem-vindo, Adilton Garcia. Muito obrigado, Daniel, a todos que nos acompanham aqui. Espero poder contribuir com o podcast e poder levar informação para todos os consumidores. Com certeza. Adilton, conta um pouquinho sua trajetória. Eu sei que você chegou na frente de uma instituição muito importante para o consumidor. Gostaria que você falasse. Foi uma grata alegria, né, poder estar à frente de um PROCON com tamanha relevância que tem no Estado, tem no país, e eu pude desenvolver ali ações que acabaram levando credibilidade para o órgão, e é isso que é muito importante. Então, quando o prefeito à época me fez o convite, eu aceitei de muito grado e pude ver ali um potencial gigante de trabalho em desenvolver melhorias para as pessoas. Entendi. Assim, a PROCON, qual que é a finalidade do PROCON? Porque tem muita gente que não conhece, sabe que existe, não sabe por que procurar, para que procurar, entendeu? Eu sempre falei que todos nós somos consumidores, e mesmo quando eu atendi uma empresa, ela também pode ser consumidora, a pessoa jurídica. Ninguém acredita, às vezes você fala, uma empresa, pessoa jurídica, não é ela fornecedora, né? Mas a própria lei traz no Código de Defesa do Consumidor que a pessoa física e jurídica pode ser consumidora. Então a empresa que tem como objeto social a venda de veículo, mas ela utiliza lá a telefonia, utiliza a energia, a água, então ela é consumidora do energia de água, mas ela é fornecedora da venda de veículo. Certo. E assim, a adesão do pessoa jurídica é bem baixa, né, pelo que você está me falando. Sim. Falta de conhecimento, será? Não, depende muito da estrutura. Eu acho que de forma geral, hoje a internet possibilita o acesso mais fácil da informação. Certo. No entanto, quem procura? Consumidor final, vamos falar, uma pessoa física, né? A pessoa física, a jurídica muito pouco. Mas a pessoa física, que obviamente é considerada como a mais vulnerável em relação aos fornecedores, até porque como que você vai discutir com uma telefonia? Será que você tem condição? Para pensar. Não tem. Você vai ser alguém que vai pegar o seu celular, ligar para a telefonia e ficar 2 horas lá esperando uma ligação, correto? Correto. E muitas vezes o que acontece ainda? Você não será atendido e vai receber uma chuva de ligações de telemarketing no seu número. Não é assim? Vai virar um cadastro, né? Tudo isso leva o consumidor ao estresse e quem faz o atendimento é o PROCON. Aí o PROCON vai dizer para você está recebendo uma chuva de telemarketing? Entra no cadastro lá da Fundação PROCON, por exemplo, lá vai ter um link específico, não me perturbe. Você vai fazer o cadastro, ali você pode adicionar até 5 números, desde que esteja no seu nome como titular, e após 30 dias do cadastro, as empresas de telefonia estão obrigadas a não encaminhar mais nenhum telemarketing, sob pena de multa. E depois, se tiver a ocorrência... Pode fazer a denúncia, registra, né? Porque o número vai te ligar, vai ficar registrado. Você vai fazer a denúncia e a multa, acredite, é uma multa bem considerável. Assim, pela uma insistência, né? Então, qualquer ligação após o cadastro já vai gerar multa. Você falou que as pessoas jurídicas não têm essa adesão, não procuram o PROCON. Porque assim, eu sei que você é um advogado bem sucedido até na cidade, na área empresarial. Então, assim, pode ser que as empresas tenham um profissional que fala, eu acho que eu já não vou me desgastar, que eu já estou pagando o doutor lá. As pequenas empresas, obviamente, que não têm uma estrutura jurídica, financeira para contratação, ela busca o PROCON, mas é muito pouco. Muito pouco mesmo. Você, como advogado, buscaria o PROCON ou você penderia para tratar por outro caminho? Depende muito, tá? Por que depende? Eu fazia muita orientação para as empresas quando me procuravam, no sentido de orientação mesmo, e eu fiz palestra para empresas, que a informação ela traz um benefício maior para o consumidor e para o fornecedor. Então, depende da situação, é mais fácil o fornecedor fazer um acordo do que ele encaminhar a sua demanda para o jurídico e, enfim, para um processo judicial. O custo maior será lá na frente. Então, eu fiz muita orientação nesse sentido. Analisa caso a caso. A questão não é
você comercializar um produto ou serviço e parou. Como que está o seu pós-atendimento? Está atendendo bem o seu consumidor, o seu cliente? É aí que você mostra o diferencial. Em 2013, eu implantei lá o ranking das 50 empresas mais reclamadas. Então lá dizia número de atendimentos, os 5 problemas mais demandados, a porcentagem de resolutividade dos casos. Então, se você pegar entre as 10, a gente vai falar de telefonia, de sistema financeiro, do varejo, e entrava uma ou outra empresa aí, inclusive uma da cidade. É só 50? Não, 50, mas os 10, geralmente a gente dava entrevista falando dos 10 mais reclamados, né? Que aí é onde, de fato, ali... telefonia liderava, sempre liderou, né? Então, você pegar a resolutividade, dava em média 85% dos casos. Isso é bom. É bom. Porque se você pegar de 100 reclamações, né, 85 deixou de ir para o judiciário. Deixou de aborrotar o judiciário de processo, né, resolveu uma demanda em que, muitas vezes, financeiramente falando, não valeria a pena ir para o judiciário, né, até porque tem um custo do funcional, tem um custo de estrutura, não é simplesmente um processo judicial a mais. Então a gente ajudou o judiciário, ajuda o consumidor, ajuda a empresa e todos saem felizes. Esse é o ponto. Todo município tem condições de ter um PROCON ou não? Assim, tem habitantes? Hoje não tem. Nós temos um número não significativo. Mas vou dar um dado aqui bacana que poucas pessoas sabem, tá? Você acredita que a cidade de São Paulo não tinha PROCON? E eu falei isso para um secretário, na época, né? E Gabriel Chalita, um cara muito inteligente, uma pessoa muito bacana. E eu dei essa ideia para ele. E ele fez uma cara para mim que todo mundo faz. Como não? Tem a Fundação PROCON. Falei, secretário, Fundação PROCON é política estadual de defesa do consumidor. A política municipal, como tem em Jundiaí, como tem Várzea, Campo Limpo, Jarinu, Cabreúva. Falei, São Paulo não tem. Ele achou que a fundação já dava conta. Ele achou que era, né, São Paulo, e não é. Ele foi conversar com o prefeito à época, me mandou mensagem uma semana depois e falou, olha, o prefeito adorou a ideia do PROCON municipal, o secretário de Negócios Jurídicos vai te ligar e vai te fazer uma visita aí com o pessoal. E de fato aconteceu. Visitaram Jundiaí, visitaram Brasília, foram para o Rio de Janeiro para ter essa experiência. E o PROCON de São Paulo foi criado em 16 de março de 2016. Nossa, bem recente. Não, obviamente, aquela ideia que eu passei para ele. Criaram lá um virtual, que eu sou um pouco contra isso. Resistente. Essa questão do virtual é uma das coisas que eu brigava muito na época com o prefeito Luiz Fernando Machado. Eu dizia para ele sempre quis, vai para a internet, encaminha para o consumidor.gov.br, que é um projeto fantástico. Tá? Eu dizia não. O tete a tete, olho no olho. Isso ninguém vai mudar, e se a pessoa saiu da casa dela, saiu do trabalho, foi até a entidade, teve gasto, ou se foi de carro, de ônibus, não importa o que for, teve um custo, teve um tempo para se deslocar, eu vou mandar para a internet? De jeito nenhum. Então o atendimento, ele gera um número, ele gera uma satisfação ou não, e esse número é que vai te trazer credibilidade para debater com as empresas. Entende? É muito bom. Na verdade, tem alguém olhando por nós, né? Então, nessa de PROCON municipal, nós temos 630 e poucos municípios, ou um pouco mais, talvez. Eu vou chutar um número aqui que não deve passar de metade dessas cidades. Então, vamos chutar que 350 PROCONs deve ter mais ou menos a existência dele. Que assim, em São Paulo foi um start seu, né? Na verdade, assim, foi uma conversa meio que informal até com o Gabriel, né? Com o Chalita. Que virou. Mas como esse município, vamos falar, eu estou num interior bem distante, eu tenho muito... Tem a rede de telefonia, que é que lidera os rankings. Como que faz para, assim, o prefeito tem que pedir, a prefeitura, os habitantes, a população? O prefeito que é o responsável pelo órgão, né? Cidades que não têm, geralmente cidades vizinhas, acaba atendendo. Quando eu comecei lá em 2013... eu atendia moradores de Cabreúva e Jarinu, que eu achava injusto a pessoa sair
da cidade, chegar até Jundiaí, e Jundiaí era referência mesmo, né? Sempre foi. E eu achava injusto. Então, mas depois veio, inclusive eu estive lá na inauguração do Procon de Cabreúva, depois criaram em Jarinu, e como eu era o representante eleito de 23 Procons da região, então eu andava muito aqui e conhecia todos os Procons aí da região. Na verdade, você brigou com o prefeito na época, Luiz Fernando, né? Na verdade, querer não deixar de ser virtual. Tem algum projeto que você que tinha, era da sua época o Procon Móvel ou não? Olha, sim, eu desenvolvi muitos projetos, entre ele e o Procon Móvel. O Procon Móvel, você pegar, vamos fazer uma crítica aqui que é importante? Vamos lá, fica à vontade. Pega o site da prefeitura. Isso foi Luiz Fernando que fez. Ele alterou a data de inauguração do Procon Móvel para 2017. E não é verdade. Eu criei o Procon em 2015. Em janeiro de 2015, ele foi lançado. E aí ele alterou. Se você pegar o site da prefeitura, você entrar lá, você vai ter o link, obviamente, do Procon, ali todas as informações. Você vai ver que o Procon Móvel está como criação 2017. E não é verdade. Criei lá a Semana do Consumidor. Todo dia 15 de março se comemora o Dia Mundial do Consumidor. Então eu peguei ali, criei a semana, para cada dia dessa semana eu fazia uma atividade. Palestra para crianças, para idosos, fazia abertura geralmente no União Anchieta. Então pegava os alunos, trazia lá um palestrante de renome de São Paulo, trazia grandes pessoas aqui. Teve até um ano muito positivo, que eu trouxe ex-secretário nacional do consumidor, 2 deles, o Procon de Santos e o Instituto IDEC, né? Trouxe para Jundiaí, sem custo nenhum. Eles sempre, como eu sempre participei, sempre contribuiu também, né? Fiz boas amizades pelo país, eles vinham aqui sem custo nenhum para a prefeitura. Então era assim, um evento muito bom, e foi bacana que eu criei também aqui em Jundiaí o primeiro teatro humano para crianças do estado de São Paulo. Você pode pesquisar lá, peça Chapeuzinho no Vermelho. No Vermelho? Ah, no Vermelho. Eu levava 800 crianças para o Politeama. E aquilo bombava, a ideia é o Chapeuzinho no Vermelho, capa vermelha, o bolo estava queimado, sem preço, fora de prazo de validade. E quando ele, na trama ali, né, no teatro, quando ganhava a capa azul, ganhava o Código de Defesa do Consumidor e tudo passava a ser dentro da lei. Isso para as crianças era fantástico, porque a mãe e o pai geralmente está com a criança no supermercado. E você pegar entrevistas da época, você vai ver as crianças falando, eu sempre olho prazo de validade. Então isso é para a educação futura. É tudo. Uma educação financeira e, assim, na verdade, comprar uma coisa que não vai usar, né? Na verdade, pode fazer mal para a saúde. Na verdade, a conscientização acho que é tudo, né? Sim. Isso nós estamos falando de que ano? Isso eu criei em 2013. 2013. Aí criei em 2013 também a caminhada do Procon, isso é inédito. Eu fui convidado para apresentar esse projeto para mais de 200 Procons do país, tanto que a cidade de Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, eles copiaram a ideia. Em Jundiaí virou lei, apresentado por vereadores, a caminhada do Procon e a Semana do Consumidor. Então é lei na cidade de Jundiaí hoje, né? E esses são os projetos assim maiores. Mas como eu citei para você, o ranking das empresas mais reclamadas, o primeiro mutirão de renegociação de dívidas, fui eu que criei também. Nós fizemos um trabalho fantástico. As grandes empresas como o DAI, por exemplo, conseguiu resgatar o crédito de muita gente que estava com problemas financeiros junto ao DAI e também, né, acabou levantando dinheiro para o DAI. Foi um trabalho muito bom, e muitas empresas, telefonia, banco, que participaram. Mas o bacana de tudo isso não é só resgatar o crédito, né? É dar educação financeira, dizer para ele, para esse consumidor, olha, a partir de agora você cumpre com o acordo que você fez dentro das suas condições, que seja bom também para o fornecedor, e espera cumprir para depois você fizer um outro crédito, porque senão embola tudo de novo. Na verdade, o endividamento sempre foi o beabá das pessoas, arroz com feijão. Tem muita gente que não liga para isso, né? Quer consumir, e acaba perdendo até o seu nome e perde a dignidade algumas vezes também, né? O superendividamento, né? Nós temos tranquilamente mais de 62 milhões de pessoas no país
em estado de superendividamento. Foi por isso que até veio um decreto, foi criado esse programa de superendividamento, que os PROCONs têm lá a estrutura para atender essas pessoas e chamar as empresas, assim como o judiciário também faz parte. O judiciário, se você quiser promover uma ação judicial dentro do superendividamento, encaminhar para o juizado especial civil, né? E essa parceria com o judiciário foi muito legal. Nós fizemos uma parceria em 2015, se eu não me engano, 2015, tá? Não vou lembrar o ano aqui específico. O site consumidor.gov.br é um projeto que eu sei quem criou. Estive no lançamento em Brasília, é um projeto fantástico. Você consegue fazer a reclamação pela internet, por esse site, e as empresas cadastradas respondem ali. Tem a mesma força próxima de um PROCON. Tá? Então nós fizemos uma parceria na época e 5 PROCONs do estado foi quem formulou o termo de acordo. Então era eu, Jundiaí, né? Campinas, Sorocaba, Barretos e São José dos Campos. Nós criamos o termo de parceria entre o Tribunal de Justiça e Secretaria Nacional do Consumidor. Cada fórum tinha lá o cartaz do site e as informações de como o consumidor pode entrar, fazer reclamação. Ele é muito autodidático. Obviamente que no decorrer dos anos isso se mudou muito, que é uma crítica que eu faço, né? Muitos prefeitos estão direcionando as reclamações para esse site e é um erro muito grande. O PROCON perde credibilidade. Quando o PROCON perde credibilidade, o consumidor é quem sofre. Esse é o problema. O virtual está muito tete a tete, pelo que você está me falando, você é mais do tete a tete, você gera mais credibilidade com um ser humano atendendo, vendo você ligar, né? O idoso tem acesso à internet fácil? Não tem, o que são mais lesados com isso, né? E mesmo a pessoa que tem acesso, ela quer ir lá contar a história dela, ela quer ser atendida. Afinal, pagamos a maior carga tributária para quê? Para ir para a internet dentro de sua casa? Ou para ser bem atendido, bem encaminhado? E eu dizia, os números, as ações é quem gera credibilidade para o órgão. Então não adianta nada. Se mandar a pessoa pela internet, você não vai ter número aqui. Como que você vai chamar a empresa? Na época eu fiz isso, como eu disse para você, eu era o representante de 23 PROCONs eleitos, tive 90% dos votos dos PROCONs, como eu, representante deles em São Paulo, na Fundação PROCON. E uma operadora de telefonia não atendia o PROCON, não mandava preposto, não respondia às reclamações. Por quê? Quando tem lá o PROCON menor, ele não tem a estrutura, não tem força. Opa, então chamei aqui os PROCONs de Jundiaí, chamei a mídia como um todo, fizemos uma ação em face dessa telefonia e funcionou. Passou a mandar preposto, passou a responder as reclamações. Então, as ações em conjunto nós fazíamos muito. Eu participava das reuniões a nível nacional. Você falar para mim, Adilton, lá no Mato Grosso, a pessoa que eu tinha lá como conhecimento, que era chefe do PROCON, hoje é deputada federal. Se for para o Sul, lá em Blumenau, que é um grande irmãozão, Alexandre Caminha, que foi diretor comigo à época, e ele ficou lá até um pouco mais do que eu, também era um trabalho fantástico junto. Então, dependendo do lugar onde você for, eu tenho algum conhecido. Na verdade, acaba a vertente da política também, né? Mas vamos falar daqui a pouco. Eu sei que você teve uma grande notoriedade, que você parecia até no UOL, Terra, nos grandes portais, que você brecou uma construtora forte aqui na cidade de Jundiaí, né? Na verdade, sim, que estava demorando a entrega e você, alta demanda. Queria que você explicasse um pouco para a gente como foi esse trabalho, porque assim, eu sei que você sofreu uma pressão gigantesca, né? As ações, quando ela vem de forma vultuosa como essa, são 1.830 apartamentos, né? Imagine aí uma média de 900 pessoas indo até o PROCON, registrando suas reclamações. Envolveu muita gente. Então foi uma ação específica onde a construtora, em que pese veio, fez reunião comigo, prometeu uma entrega que não cumpriu. Qual é o papel do PROCON? É pegar essas demandas que serviu como fundamento para fazer uma autuação. Está aí uma das funções do PROCON, fiscalização.
né? Então, fiscalização e punição conforme com a defesa do consumidor. Isso ganhou uma vultuosidade muito grande no país, né? Se você pegar o contrato, olha só que assunto bem relevante para o país e que as pessoas não sabem. Se você pegar o contrato da MRV de 2013 e de 2015, foi alterado exatamente as duas cláusulas que nós fizemos a autuação. Olha isso. Então é uma alteração a nível nacional, né? Uma ação que começou aqui na cidade. Isso é fantástico porque você acaba não só beneficiando os consumidores da cidade, mas do país inteiro. Mas você travou bastante comércio, né? Na verdade, assim, você mostrando o seu trabalho, né? Assim, a turma tem que se empenhar mais para entregou dentro do prazo ou não? Olha, não entregou? Não, aí 2 anos de atraso, foi aí que começou a chover reclamações, depois de 2 anos de atraso. E ali muita gente tem o seu sonho, que acabou de casar, é o primeiro imóvel, poxa, você está mexendo com o ser humano, então tem que ter uma responsabilidade. Isso nós levamos muito a sério à época. Então as empresas como um todo, você fala, mas pô, você multou uma empresa, mas as empresas eu fazia palestra para a associação comercial, fazia palestra para a CDL, eu orientava muita gente. E o objetivo era esse, consumidor empoderado, ou seja, você pegar o carro, inclusive a van, né, o Procon Móvel, vai ter uma frase lá, até hoje ela tem, tá lá, consumidor bem informado ou consumidor consciente. Essa frase foi eu que criei, eu que coloquei lá no carro. Eu dizia o seguinte, consumidor, você precisa ter informação para saber quais são seus direitos, quais são os seus deveres e qual órgão ou qual entidade que você tem que procurar se for necessário. Fornecedor, você precisa ter o conhecimento, você precisa tratar bem seu cliente, até porque é ele que mantém sua empresa, e o pós-venda, ele seria mais importante do que a sua própria venda do produto ou do serviço. Para você fidelizar o seu cliente, lá o seu consumidor, ele sempre compra com você. Acho que esse é o ponto. Então fazia isso muito bem e funcionava porque todos ficavam felizes. Você falou do consumidor bem informado, o fornecedor bem informado também. Eu sei que houve uma época que não podia ter prática de 2 valores, né? No mercado, na prateleira, na gôndola. Na verdade, assim, eu sei que hoje é permitido, né? E eu quero saber se as empresas lhe procuravam, falaram, eu posso pôr, da onde vinha essa orientação, através de palestra, como que? Foi uma briga muito grande. Nós fazíamos autuação, inclusive, eu fui uma pessoa que fui contra e sou até hoje. 2 preços? Mas de 2 preços, sou contra. O preço tem que ser único. Só que quando houve o impeachment da Dilma, entrou-se Michel Temer, e o Michel Temer editou um decreto permitindo essa dupla precificação. Então, existem 2 ações que foram ruins para o consumidor. Essa foi uma, e a outra foi a Fundação Procon, teve lá o seu diretor, à época, em que também decretou a dupla visita. O que é essa dupla visita? Quando eu chegava numa fiscalização, a fotografia do momento é que era o documento para fiscalização. Você vai fazer uma autuação? Vou. Então, a fotografia do momento. O produto está sem preço. Autuação. Hoje, você tem que ir lá, fazer a constatação e dizer o seguinte, daqui 5 dias eu vou voltar e... Avisava. Hoje é assim. Mas só faltava levar multa também, né? Hoje é assim. Hoje, aí é óbvio que você vai voltar lá e o preço vai estar lá. Se fosse assim, os ladrões não entram em casa. Daqui 5 dias eu vou vir arrombar sua casa. É bem isso. Então, algumas coisas que aconteceram de lá para cá, que foram ruins, foi um retrocesso para o consumidor. E essa foi o que você citou, a precificação. Então, o consumidor que chegar no estabelecimento e tiver lá um preço, pagamento em dinheiro, X valor, cartão de débito ou crédito, X valor, Y valor, diferente. Então, hoje é possível, né? Posto de combustível, se vê muito disso. Isso né? A prática, 2. Pagar uma modalidade é um preço, pagar na outra... É outro preço. Então, hoje é possível, é legal. Né? Antigamente não era, na minha época de trabalho na frente do Procon, e hoje é possível. Quem tomou multa por praticar isso, hoje estaria... Hoje está tranquilo, a prática é legal. Agora, se você pegar para analisar, quando você paga à vista, ok, comprou. Quando você paga crédito à vista, é a maior segurança
em dinheiro que você tem no país. Porque quem que te paga como fornecedor? É o banco. E o consumidor paga o banco. Ou seja, você empresário, você fornecedor, você vai receber o dinheiro. Aí vem a questão da taxa. Ah, mas eu pago 4% de taxa, pago 6%. Esse valor já está embutido. Já estava embutido, né? E hoje está o quê? Embutido 2 vezes. Porque já estava no produto. Sempre todo mundo vendeu um produto com... Você pegar os custos de funcionário do seu estabelecimento, por exemplo. Você paga aluguel de um salão. O custo está embutido no produto, correto? Com certeza. Faz parte do custo. Faz parte do sistema empresarial. Ninguém cria uma empresa para não ganhar dinheiro. Só cria para ganhar. Então já estava embutido. E agora está embutido quantas? 2 vezes. Porque já estava e mais a taxa que você fala o seguinte, você pagar em dinheiro, você vai pagar X. Se você pagar em cartão, é Y. É a falsa ilusão do que não paga o imposto, né? Como tem como rastrear o dinheiro. Mas hoje chegou um momento que quase ninguém usa dinheiro, né? Na verdade, hoje o dinheiro, a maioria deles é virtual, né? Através de Pix. O Pix foi um produto importante que facilitou essas questões, mas da mesma forma, né? Quando você paga em Pix, também é à vista. É à vista. Mas facilitou, obviamente. E os cartões, como eu disse, de débito é à vista. A única coisa que tem é a taxa, mas é à vista também. E o crédito em uma única vez também é à vista. Porque você vai receber. É a falsa ilusão de que pagar mais caro, né? Na verdade, é uma prática que eu acho que, no meu entendimento, devia ser revista, né? Porque, assim, para gerar competitividade também, né? Porque... Aí entra a parte política. Que é coisa que hoje em dia, se falar de política, é um crime. Assustador. O nego levanta já. Mas tudo que nós falamos aqui está envolvido em quem? Lei federal. Se é lei federal, o deputado federal é senador. Quem que altera a legislação? São eles. E mesmo que passe pelo presidente da República através de um decreto, muitas vezes tem que ser confirmado pelo Congresso. Ou seja, no momento de votar, fica ciente de quem você está votando, conheça quem é o candidato, saiba a história dele, o que ele fez, porque o futuro depende do seu voto. Eu sei que você já navegou por esses lados aí. Hoje você está fora, está distante, tem interesse de voltar. Eu sou uma pessoa que gosta, né, de política. Se você pegar a primeira monografia do Anchieta, em 2005, sobre política, foi a minha. A Câmara Municipal e a função do vereador. Então eu fazia a problematização do desvio de função do vereador. Porque se você pegar o assistencialismo, que existe até hoje, correto? É um desvio de função do vereador. Por mais que a pessoa fique feliz, né, em ter um benefício, está errado. Um botijão de gás, um milheiro de tijolos. Eu falo para você de grandes projetos que eu instalei aqui na cidade, na região, e quando eu resolvi ser candidato a vereador, eu parei. Porque, no meu entender, era errado. Mas você pegar o bom prato. Fui eu que trouxe para a cidade. Poucas pessoas sabem disso. Toda a estrutura de aquisição de lá interno, da escolha do local, da parceria, análise de contrato com o governo do estado, a entidade que administrava à época, eu era primeiro secretário, tudo eu que fiz lá. Então, são poucas pessoas que sabem disso. Em 2008, eu criei o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Bombou o país. Tinha mais de 25 mil pessoas desaparecidas cadastradas no site. Né? Eu era o cara que era convidado para ir na Assembleia Legislativa. Você pegar o programa Malhação da Rede Globo em 2011, tem lá a trama da Raquel Bazin, que desapareceu, e criaram um blog para contar essa história. Vai ter lá o logo na época, né, que era o meu logo, dizendo ajude o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Então são projetos sociais fantásticos que até hoje, né, com exceção do cadastro, mas o Bom Prato está aí, até hoje funciona. O cadastro hoje não funciona mais? Não, hoje não. Hoje está parado. E era um projeto muito bom, viu? Eu gostaria até de voltar com ele. Mas eu entendo que o assistencialismo não tem que garantir o meu voto quando eu fui candidato. Você tem que votar em mim porque acredito que eu posso ser um bom político, que eu tenho conhecimento para saber quais são as funções de um vereador, que eu tenha condições de conhecer o regulamento interno da Câmara, né, de como, que a vereador nada mais é que um advogado. O advogado, ele pede para o juiz, ele requer. Só que ele tem que ser bom o suficiente para convencer o juiz de que o cliente dele está correto. E o vereador, ele tem que ser bom o suficiente para dizer, prefeito, precisa ser asfaltada aquela rua. E se não for bom, não faz.
né? Se não tiver um bom argumento, que, como eu disse, quem executa é o Poder Executivo. Só que o que você vê na prática? E o vereador foi lá e asfaltou a rua. Asfaltou nada. E vai lá e faz vídeo e a pessoa fica feliz. Isso é um desvio de função. Você é contra? Sim, totalmente. Como eu disse, quando eu resolvi ser candidato, eu parei com assistencialismo. Não é o que dá voto, né, Adilton? Não é, esse o problema, que dá voto. Só que o projeto. povo não sabe a responsabilidade do voto, né, que a gente estava falando. E depois? Quem lá está legislando, quem está executando, seja na prefeitura, governador ou presidente, é quem foi eleito. Então você vê uma cara bonita, né? Uma campanha vultuosa, aí você fala, poxa, vou votar nesse aqui. Mal sabe que depois as buchas vêm. Vem. E vai pegar no seu bolso. E aí, você vai estar feliz? Sim, eu acho que pessoas igual você, a polícia está carente, né? Precisava de pessoas bem intencionadas, porque o problema da política, no meu entendimento, é que pessoas boas têm medo de entrar, né? Eu participei algumas vezes, tá? A campanha ela é muito ingrata, né, o eleitor, mas assim, como eu disse, eu gosto, eu acho que a gente muda muito a vida de cada cidadão. Então, de fato, a gente precisa de boas pessoas em todo e qualquer lugar, na sua profissão, precisa de bons comunicadores, né? Assim como tem os ruins também, mas você tem que ser bom o suficiente para poder trazer informação com credibilidade para a sociedade, para que a sociedade tenha acesso à informação. Não, fica muito carente, né? Que assim, eu vou agradecer a sua vinda aqui e eu já vou fazer um convite para você retornar com o projeto do cadastro das pessoas desaparecidas e venha contar um pouco mais para a gente do que é isso, o que pode mudar e por que parou. Porque eu acho que é essencial isso, né, Adilton? Porque o projeto social, muitos que vêm para atender a população de forma geral, eu concordo. Eu não concordo assim, por exemplo, a pessoa está pedindo um dinheiro no semáforo. Sou contra. Isso não ajuda ninguém, pelo contrário, só piora. Só atrapalha. Né? Então, quando você pega projetos de utilidade pública, isso é bacana. Nós estamos aqui, o Procon Móvel, está aí até hoje. Fui eu que criei, tudo bem, mas daqui X anos, as pessoas vão olhar e falar, pô, que projeto bacana, porque continua. Então, quando a gente cria demandas de utilidade pública, isso vem a beneficiar a população de forma geral. Esse cadastro é nacional, né? Nacional, então qualquer cidadezinhas como Ananindeua no Ceará, e eu tinha acesso lá às informações, entrava no cadastro, entrava no site e fazia o cadastro. E esse site não é alimentado, assim, ninguém sabe se voltou a pessoa... Não, o site era meu, né? O site era seu. Era meu. Então eu parei por conta que eu entrei na política. Você parou. Eu parei por conta que eu entrei na política, mas ele bombava o país. Eu quase fui fazer grandes entrevistas a nível de mídia nacional, porque resolveram denunciar o Ministério da Justiça, que tem um projeto como esse, mas não funciona, e o nosso funcionava. Hoje, é um problema, né? Se eu voltasse com um projeto como esse, como eu disse, eu tenho vontade, mas precisa ter também pessoas que possam ajudar, sozinho é muito difícil, eu faria parceria, por exemplo, com a segurança pública. Hoje nós temos as câmeras inteligentes que identificam o rosto da pessoa, correto? Lá em São Paulo tem isso. Quantas pessoas que vieram de outras cidades e acabou perdendo documento, entrou na droga, enfim, acabou na rua. E elas não estão mortas, elas estão desaparecidas na rua. Por que não a parceria de identificar o cadastro que está ali registrado com as câmeras e fazer um cruzamento de informações? Poderíamos achar muita gente aí. Na verdade, assim, é uma pauta, acho que para muitos deputados, senadores, né? Que assim, vão voltar com isso, né? Porque a segurança pública, há necessidade na cidade, né? E pode ter essa ferramenta também de achar pessoas, de encontrar pessoas. Mães de luta, mães da Sé. Quando eu fiz a apresentação desse projeto na Assembleia Legislativa, levantaram para aplaudir. Porque é fantástico. Quando desaparece um ente querido, você fica a vida inteira procurando. Nunca mais descansa, né? Então é um projeto, sim, que é muito bom mesmo. Quem sabe um dia a gente possa voltar com ele. Eu vou agradecer mais uma vez, Adilton. Acho que tem muita coisa boa, tem muito projeto seu que há por vir ainda. Já fica o convite para você retornar. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos e fica à disposição. Muito obrigado.